E aí, no meio disso tudo, né, dessa campanha pra gente ficar em casa, surgiu um movimento muito forte da gente dizer cuide da sua saúde mental. Né? Mas eu acho que pra gente poder falar sobre isso, é importante a gente definir o que é saúde mental, do que a gente tá falando quando a gente diz pra cuidar da saúde mental. Ótimo. Fazendo até um jabazinho já, eu fiz um post na minha página falando sobre isso, justamente porque eu vi esse movimento, que para mim, enquanto psicóloga, é muito importante, de muitas páginas que eu sigo, que não necessariamente tem a ver com psicologia, mas que estavam falando sobre como é importante cuidar da saúde mental e não só da saúde física, né? Mas aí eu fiquei pensando, será que as pessoas, no geral, que estão fora da minha bolha, né, de psicologia, dos meus pacientes, elas sabem o que é saúde mental? Porque para eu cuidar de uma coisa, eu preciso saber o que é essa coisa, né? Então, assim, de maneira bem geral, saúde mental é a maneira como a gente administra as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? É a gente saber se observar no dia a dia e pensar o que eu estou precisando, né? Será que eu estou sabendo lidar com isso que eu estou sentindo? É a gente saber administrar as frustrações do dia a dia, é construir relações boas. Então, é muito amplo, é uma série de coisas, mas de maneira geral é a gente conseguir administrar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, da maneira mais saudável possível, né? Eu sempre gosto de dizer que é saudável e não certo, porque eu acho que quando a gente está falando de emoções, eu acredito que não tem muito certo ou errado, eu acho que tem o que é saudável ou não, porque às vezes o que é saudável para mim não cabe para você te fazer mal, e para mim é o melhor dos mundos, né? Então é administrar de uma maneira que seja saudável, que me faça bem, né? E aí a gente veio falando muito disso, né? E porque eu vi as pessoas falando muito sobre os cuidados práticos, que são muito importantes, né? Eles vão manter a nossa saúde física, agora é mais que essencial, mas como uma coisa está ligada à outra, né? Como a saúde física está ligada à saúde mental. A gente está muito preocupado em se cuidar fisicamente para não baixar a imunidade, por exemplo, mas muita gente não sabe que saúde mental também pode ter imunidade baixa, né? Se a gente não cuidar da saúde mental, ela também pode baixar a nossa imunidade. Então, são Acho coisas que que caminham juntas. Acho que principalmente porque a gente vive num mundo que tá muito. Que fala muito sobre desconectar uma coisa da outra, né? Ou então que fala, tipo, nossa, então precisamos ter uma visão holística, precisamos juntar as duas coisas. Gente, tá tudo junto. A gente é um ser só, né? Acho que corpo e Acho que mente. o pessoal separa muito para uma didática, né? Uhum. E aí, na prática, acho que essa didática acaba fazendo com que a gente, na prática, negue muitos dos nossos sentimentos. Né? A gente aprende a vida toda, e isso não necessariamente nesse contexto, mas no contexto de vida, né, que a gente não pode se sentir mal. Então, tá triste, vai passar. Não fica com raiva. A gente não se permite viver os sentimentos na sua Não precisa plenitude. chorar. Exato, é como se a gente só pudesse viver alegria, e isso é irreal, ponto. Ser humano não é ser feliz 100% do tempo, é irreal isso, né? E acho que quando a gente fala de saúde mental e que você define, e eu gostei muito, né, dessa definição da gente olhar pro todo, da gente se acolher como um todo, olhar para todos esses sentimentos e se permitir sentirmos. Que não é uma coisa simples, dado que a gente passa uma vida inteira sendo bombardeado por ideias, tanto no núcleo familiar, quanto na mídia, enfim, em todos os lugares que a gente está, a gente é bombardeado por ideias que a gente não pode sentir isso, né? Então, por isso, a gente fala da saúde mental sempre muito atrelado ao olhar de ter um psicólogo ou uma psicóloga apoiando, porque é um aprendizado, né? Olhar para a saúde mental é uma coisa que a gente precisa sair da caixinha e aprender a fazer diferente do que a gente tem É para a feito. vida inteira, né? Perfeita para a vida inteira. Mas a sua reflexão foi ótima, Lari, até, né, pra gente, porque parte do nosso tema é falar muito do momento que a gente está vivendo, né, mas porque a gente realmente não aprende a lidar com as emoções, principalmente quando a gente está falando de emoções negativas, né, quando eu falo emoções negativas aqui, eu quero dizer ansiedade, tristeza, medo, angústia, né, raiva, a gente não aprende, então são muitos desses comentários que você mesmo disse, né, não precisa chorar por isso, imagina, vai passar, né? Isso aí é falta de trabalho, isso aí é mimimi, né? Então, Perfeito. quando a gente se encontra numa situação completamente nova, né, que gera emoções negativas, a gente fica perdido, porque eu nunca aprendi a lidar com aquilo, né? Então, a gente realmente não sabe, né? E uma Perfeito. coisa que eu gosto muito de dizer é que, bom, eu acho que eu acabei nem falando isso, mas eu sou da linha comportamental, então talvez eu fale Boa. aqui alguns termos, e aí se você achar que fica meio confuso, você me fala, que eu explico, mas Combinado. é,
aprender a lidar com as emoções é um comportamento, é uma série de comportamentos, né? E aí as pessoas acham que não, mas o que eu costumo dizer é que é como aprender, sei lá, fazer um esporte novo, como aprender a cozinhar, a gente precisa praticar. Então, lidar com as nossas emoções, cuidar da nossa saúde mental é uma prática quase que diária. É todos os dias a gente tentar se observar, perceber o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando, né? E aí, por isso que é muito importante quando a gente fala de emoções negativas. Porque quando a gente está falando de emoções positivas, tá tudo bem. A gente está feliz, a gente está alegre, eu estou apaixonada, eu estou motivada, né? Fui promovido na empresa. A gente não para pensar, ai, por que será que eu tô tão feliz assim? Será que eu tô feliz demais? Será que eu tô feliz de menos? Né? Mas quando a gente está sentindo algo negativo, a primeira coisa que a gente faz é se julgar. Putz, eu sou fraco, eu sou frágil, eu tô ansioso demais, eu devo ter algum problema, só eu sinto isso. Não posso estar sentindo isso, né? Meu emocional é fraco. Eu acho que o problema começa aí, né? Até já falando de autocuidado, nem sei se eu tô me apressando muito, você me fala aí. Tá tudo bem, pode ir, Mas até falando de autocuidado, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é exatamente isso, é não se julgar, né? Não se culpar. Né? Sentimentos são só sentimentos. É só o nosso corpo dizendo pra gente que alguma coisa tá acontecendo, que eu não tô lidando muito bem com isso, que eu preciso cuidar, mas sentir não define quem a gente é, né? É só uma expressão de algo que tá acontecendo ali no momento. Então não faz sentido a gente se julgar, né? Isso ajuda a gente a não conseguir sair muito do lugar, né? E não faz bem, porque afinal de contas nós somos seres humanos e sentir é super natural. Então, estar nesse momento que a gente está vivendo hoje, novo, né, angustiante, que a gente não sabe, não tem perspectiva, né, do que vai ser, de como tem que ser, gera uma série de emoções negativas, né? Então é muito natural. A gente precisa nesse momento, acho que o principal é naturalizar as emoções que a gente está sentindo. Eu acho que só assim a gente vai conseguir olhar e pensar, putz, o que será que eu posso fazer, né? O que será que eu posso, como eu posso me acolher? O que é se acolher, né? Perfeito.